que o Centrão está protagonizando dentro do governo a partir do seu embarque na gestão do presidente Lula, e você tem uma posição do ministro Wellington Dias sobre o seu ministério, a pasta do desenvolvimento social, continuar no alvo aí do progressista. O que foi que ele falou, Franz? Sonanias, o ministro ele concedeu uma entrevista exclusiva para o canal CNN Brasil e ele foi questionado sobre essas especulações envolvendo as mudanças no Ministério do Desenvolvimento Social. Ele disse que, como não há uma base sólida, é comum haver essas fofocas, esses rumores, mas o que o Wellington Dias diz é que Lula não abre mão do MDS, seguindo, inclusive, convergindo com um posicionamento que o presidente já deu em outra ocasião. Vamos ver, então, a fala de Wellington Dias. Olha, abre aspas, o presidente Lula é diferente do presidente que estava comandando o país anteriormente, Bolsonaro. Ele conhece como ninguém o Brasil e sabe o que o país precisa. Ele não abre mão desse projeto. O povo deu a ele o poder de ser o chefe do executivo. Então, ele não vai entregar como aconteceu no governo passado. O poder que o povo deu de executar, de governar para ninguém. Fecha aspas, o Wellington Dias. Aí, Osmando, é aquela coisa, é preciso de fato fazer a composição, é preciso que o governo construa a maioria no Congresso, já que não foi eleito dessa forma, mas não pode abrir mão do sentido que fez Lula ser presidente da República. Isso. O João e o Francis, sobretudo os dois, trouxeram duas questões que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco mais sobre isso em relação ao Wellington. E em relação também ao desmonte, a precarização, que o João usou essa palavra, e eu digo do desmonte, que o governo passado tentou fazer das principais, não apenas das instituições nacionais, mas de empresas importantes do governo brasileiro, como a Petrobras. Eu vi hoje uma entrevista do presidente da Petrobras, o Prats, em que uma entrevista concedida a uma televisão, em que ele revela com documentos que a Petrobras estava pronta para ser vendida e em 15 anos ela subiria do mapa, porque esse era o plano desde que se começou o processo de desestabilização, desacreditação e de transformar a Petrobras como um foco de corrupção do Brasil, foi exatamente, a intenção era exatamente, e agora está se revelando como verdadeira, era exatamente essa, de torná-la frágil, sem capacidade, com a paralisação que ele denuncia dos investimentos, e não fazendo investimentos, começar a perder capacidade de competitividade. Além disso, a entrega de 8 refinarias que eram importantes para o desenvolvimento do país, para a produção de gás e de petróleo. Pois bem, ele fez essas declarações hoje ao anunciar a redução de 7,1% do preço do gás nas refinarias. O outro assunto é em relação ao Wellington. Eu trago aqui, que eu achei muito oportuno isso, achei um texto de muita qualidade e de muita verdade, escrito pela jornalista Vera Magalhães, que todos conhecemos, que sempre foi uma crítica feroz do PT, inimiga do PT nas suas crônicas no jornal Estado de São Paulo, e hoje ela escreve para o jornal O Globo, e fez um artigo hoje importantíssimo chamado Vício do Cachimbo entorta a boca. Ela começa dizendo que voltar atrás de medidas eleitoreiras, populistas ou excepcionais, é um dos princípios, um dos principais desafios das democracias no tempo de hoje. Lula foi eleito para fazer o contrário do que Jair Bolsonaro fez. E isso inclui desarmar bombas que ele deixou no Vale Tudo para se reeleger. E aí ela
ela conta que uma dessas bombas foi exatamente montada dentro do antigo Auxílio Brasil, que foi o programa, quando o Bolsonaro desmontou o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil, e durante a campanha ele montou um pacote de preciosidades com dinheiro público para inviabilizar e desmoralizar o programa que era de assistência às pessoas, sobretudo aquelas que passavam fome. E ela prossegue. Agora, a bem-vinda depuração do cadastro único, que é o que o Wellington fez, que é o que o governo Lula fez, que veio junto com outra medida acertada, a busca ativa para incluir no programa pessoas e famílias que de fato precisavam ter renda, e não aquelas que foram incluídas graciosamente há milhares e milhares. Inclusive, hoje eu vi que até um daqueles elementos que participou da agressão ao ministro Alexandre de Moraes, lá em Roma, estava no cadastro do Auxílio Brasil, como se fosse um pobre necessitado. Pois bem, mas estavam alheias ao sistema, né? Então é isso que o ministro Wellington, está tentando consertar. Por isso, o PP usa do argumento de que que o governo Lula está pagando menos em valor e a menos pessoas. Pois bem. Aí ela diz, mas faz sentido algum político, histórico e programático levar esses partidos que estiveram com Bolsonaro até ontem, até hoje, para o núcleo duro da administração lulista, no Ministério do Desenvolvimento Social ou na Saúde? Não faz o menor sentido. E aí, no final, ela diz, uma das razões que tornavam o Auxílio Brasil uma política pública mais mal desenhada que o Bolsa Família era justamente a opacidade, a obscuridade dos critérios de adesão que permitiam, entre outras burlas, que famílias se pulverizassem em busca de ampliar o acesso ao dinheiro. Fritar o Wellington Dias por gerir recursos públicos com responsabilidade, só porque o instantâneo permite a narrativa de que Lula paga menos e há menos famílias que o Bolsonaro, é correr o risco de ter a boca entortada pelo vício, do cachimbo, do populismo, que usa pobres como cobaias de experimentos com altas doses de dinheiro público às vésperas de eleições. Este é o artigo da Vera Magalhães, hoje, no jornal o Globo, defendendo claramente a presença do Wellington no Ministério do Desenvolvimento Social e condenando as manobras para o PP ocupar esse ministério. Se a gente olhar, Marta, o Auxílio Brasil era um programa inflado, e inflado, sobretudo, com os fins eleitorais, a gente sabe, isso é muito claro, sem nenhum critério, sem nenhuma contrapartida, não precisava ter filho na escola, não precisava vacinar, não precisava a mãe fazer pré-natal. Que puxar a claque, né? E outra... O objetivo era esse. Com gente lá recebendo... Eu vou dar um exemplo. Eu vi filhos de amigos meus na Zona Leste recebendo Bolsa Família assim numa cara dura. E às vezes chegava e dizia, e eu ficava olhando assim, mas o cara não sabe que isso é crime, não. É crime. É crime. Deve devolver. Deve devolver. E outra coisa, você inseriu o Dauto Fácil no cadastro público. Para receber um benefício indevido, além da questão de se apropriar dos recursos, você faz uma inserção de Dauto Falso, porque você tem que declarar coisa falsa ali para receber, para entrar naquele critério, né? Marta. Ananias, dentro dessas negociações aí para o Centrão ocupar cargos no governo, a questão do MDS, de Wellington Dias, ainda surgem comentários, pelo que eu vi na imprensa hoje, de que uma das motivações dessa tentativa de tirar o ministro Wellington Dias do ministério seria justamente por conta da ideia que ele está passando com essa reformulação
do programa, de que, na verdade, ali é apenas o Bolsa Família vai ser apenas um meio que a família vai ter para depois sair do programa, conseguir um emprego em outro lugar, não precisar depender mais desse programa, mas que ela entre nele para sair, claro, daquela situação de extrema pobreza que a gente tá acostumado a ver nos noticiários, que milhares de pessoas vivem nessa situação. E eu fico me perguntando qual é, na verdade, o intuito, já que não é esse apresentado por Wellington Dias, né? Se a ideia que deve se ter é justamente essa, de que pessoas não fiquem 100% dependentes daquele programa e que, através deles, elas consigam arrumar um emprego em outro lugar, conseguir se sustentar e conseguir viver de maneira digna, sem que aquilo ali seja indissociável da sua vida. Então, assim, tem muita gente apontando também esse argumento aí para que o ministro saia do ministério. Que é uma falácia, né? É como se a pessoa não tivesse o direito de querer ter uma carteira assinada porque está no Bolsa Família. Reforçando, inclusive, um estereótipo criado pela direita, pela extrema-direita, de que quem está no Bolsa Família é preguiçoso, só quer ficar